Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mafê e eu vim falar para vocês sobre algumas outras ferramentas para a criação de dashboards que são parecidas com o Google Data Studio. A primeira delas, que muita gente já ouviu falar, é a ferramenta do Data Deck, que a interface é até muito parecida com a do Google Data Studio, então a curva de aprendizado dela é bem fácil, ela tem uma versão gratuita, com algumas limitações, mas a gente também consegue usar sem custo, e uma versão paga um pouco mais completa, né? E uma das principais características dessa ferramenta é que ela permite fazer a sincronização com os dados vindos tanto de fontes do Google quanto com fontes como Facebook Ads. Então, a limitação do gratuito para o pago é no volume, é na quantidade de base de dados que você consegue vincular, não entre ser apenas ferramentas do Google ou fora do universo do Google. Outra ferramenta que a gente tem, que é até uma ferramenta relativamente recente no mercado, é a Reportei, que ela é um pouquinho mais voltada a relatórios e dashboards de redes sociais. Então, ela está desenvolvendo uma parte que você tem integração com o Google Analytics, então é uma ferramenta interessante para a gente acompanhar, mas se você trabalha com redes sociais e quer acompanhar um pouco melhor, de uma forma mais dinâmica, as métricas das suas redes sociais, a Reportei é uma ótima opção para você. Outra ferramenta também bem legal que a gente tem é a Saif, que ela permite monitorar tanto dados de redes sociais, quanto dados de marketing, de financeiro e de venda, né, você tem acesso a inúmeras integrações, assim, ela tem muitas possibilidades de integração que podem ser usadas tanto gratuitamente, com algumas restrições de funcionalidades, e também tem um plano pago. Indo na mesma linha, na mesma proposta da Saif, a gente também tem a Zorro, que é uma ferramenta de integração de dados da empresa Zorro, que é uma desenvolvedora de diversas soluções para o mercado. Né? E nesse caso a gente consegue integrar com todas as aplicações dessa empresa e com outras fontes de dados, além de integrar com bancos de dados como MySQL, Oracle, entre outras. Então, dependendo, se você tiver uma necessidade de criação de dashboards envolvendo um banco de dados um pouco mais complexo, um pouco mais robustos, essa também pode ser uma opção interessante para a gente trabalhar. Uma outra ferramenta bem legal, que ela tem bastante possibilidades de integração de dados, tanto de Web Analytics quanto de marketing, e você consegue montar, por exemplo, para redes sociais de uma forma um pouquinho mais detalhada do que a gente tem no Google Data Studio, é a Gecoboard, que tem tanto a opção paga e algumas opções, e você consegue testar por um determinado período para ver se ela é interessante antes de você se comprometer e pagar. Para encerrar o vídeo, eu queria falar de mais duas ferramentas que não são exatamente o Google Data Studio, elas têm um nível de complexidade até um pouco maior, que é o Metabase e o Power BI. O Power BI ele é muito próximo à interface do Microsoft Excel, como a gente sabe, então a gente consegue trabalhar ali essa parte de visualização de dados e ele pode ser um pouquinho mais interessante se você precisa puxar alguns dados offline do seu negócio, cruzar essa visão tanto do on quanto do off. Né? E o Metabase, ele na verdade, ele funciona como um banco de dados, ele é muito mais uma ferramenta de business intelligence, mas ele também tem a opção de criação de dashboards. Então, dependendo se a sua empresa for pequena, se você está num estágio muito inicial, não é a ferramenta para você começar, mas é uma ferramenta que vale a pena você estar atento, vale a pena você acompanhar, ler alguns posts no blog, se você tem interesse em se desenvolver nessa área. Então, essas são algumas ferramentas que a gente tem que são parecidas nessa proposta de Google Data Studio. Na hora de escolher cada uma delas, você tem que avaliar qual que vai atender melhor a necessidade que você tem para o seu negócio, qual que você se adapta melhor. É até muito comum uma mesma empresa usar diferentes ferramentas de acordo com o projeto, de acordo com o cliente. Então você não precisa, a gente já tem até um vídeo falando sobre isso, você não precisa e nem deve ser fã de uma ferramenta, fanboy ou fangirl de uma ferramenta. Então escolha a que melhor atende às suas necessidades. Cada uma é melhor ou menos indicada, dependendo da necessidade que você tenha. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar, de deixar sua curtida, ajudar a gente a entender quais os conteúdos estão agradando mais a necessidade que vocês têm. E um beijo, até a próxima.